Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Rafa, eu sou aqui da DIO. Você aqui hoje o host com vocês nessa Masterclass muito legal que a gente vai ter hoje com a Tarsila sobre cidadania italiana. Você que quer dar esse primeiro passo para o mercado internacional, quer entender como funciona, como eu posso entrar, como eu posso ingressar, como eu posso até dar um início aí na cidadania italiana, como que é essa vivência. Fica atenta aí que vai ser bem legal hoje essa live. Já conversei um pouquinho com ela aqui antes, posso garantir para vocês que tem um conteúdo muito bacana vindo por aí e tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tô vendo o pessoal chegando aqui já, ó, o Wesley aqui com a gente, o Hamilton aqui com a gente, o Paulino também, Israel, galera chegando em peso aqui, ó, a gente do Brasil inteiro também, o Rafael aqui que é de Maceió. Legal demais, pessoal chegando aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, gente. Tá aqui com a gente nessa noite aqui de terça-feira. É isso aí. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Tarsila aqui com a gente para conversar um pouquinho. Boa noite, Tarsila, tudo bem? Boa tarde, talvez. Boa noite. Não, aqui são 6 horas da tarde. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu espero que ele ajude muito a vida de alguém, assim como esse conhecimento fez diferença na minha. Eu preparei um material bem especial, assim, bem completo, não só sobre como tirar a cidadania, mas também por que tirar a cidadania seria interessante para alguém, ou as vantagens para quem é da área de tecnologia. Eu fiz esse processo recentemente, então eu posso falar que é a experiência da minha própria pele. Eu tirei a minha cidadania italiana em fevereiro desse ano, e ela tá abrindo portas para mim aqui onde eu estou hoje, que é no Canadá. Então não só abre portas para você ir para a Europa, por exemplo, mas para outros lugares do mundo, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês nessa apresentação. Posso começar a apresentar, né? Legal, fique à vontade então, Tarsila. Eu vou ficar aqui no backstage, qualquer coisa à sua disposição, tá bom? Tá bom. Boa mentoria para vocês. Estão conseguindo ver? Tudo certo? Só me dá um aqui, porque eu não consigo ver. Tudo certo, tudo certo. Tá bom. Tá, então vamos falar sobre cidadania italiana, desbloqueando oportunidades para sua carreira internacional. Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, da minha jornada até aqui, o que a minha jornada tem a ver com a cidadania italiana. Eu sou formada em biologia, na verdade, eu me formei na USP, eu estudei lá de 2016 até 2021, e em 2016 eu comecei a fazer intercâmbios nos Estados Unidos. Então eu comecei a fazer um intercâmbio que era para trabalhar em estação de esqui durante as minhas férias da faculdade. Eu fiz isso durante todas as férias da minha faculdade, do meu primeiro ao último ano. Essa segunda foto é lá na estação de esqui onde eu trabalhava, em Massachusetts, já em 2018, no meu terceiro intercâmbio, que foi quando eu comecei a criar conteúdo na internet, que é com que eu trabalho hoje. Eu sou formada em biologia, mas eu não trabalho com isso, eu fiz essa transição de carreira. Então, ao longo da minha faculdade, eu comecei a fazer esses intercâmbios. O primeiro, que foram vários repetidos, porque era um intercâmbio muito legal, de trabalho, enfim, que me gerava uma renda que eu podia reinvestir, foi nos Estados Unidos. Esse já era o terceiro. Foi quando eu comecei a criar conteúdo sobre esse tipo de experiência, sobre fazer intercâmbio fora, estudar fora, trabalhar fora e tal. No ano de 2020, no ano que a pandemia bateu, eu acabei ficando presa na Jamaica, na quarentena, e fiquei lá durante 3 meses, e foi quando eu comecei a ser nômade digital, que é o que eu sou hoje. Eu trabalho online com marketing de qualquer lugar do mundo. E foi nessa época, em 2020, que isso começou. Na última foto, eu já estava bem mais investida no marketing digital, já estava trabalhando com isso. Nessa foto, eu estava no Equador, me preparando para ir para um outro tipo de intercâmbio nos Estados Unidos em 2020. Já estava fazendo meu 6º intercâmbio e já estava começando o meu processo de cidadania italiana. O meu processo de cidadania italiana eu comecei no segundo semestre de 2020. Então, vou explicar para vocês como funciona o processo, mas como ela demora um tempo, às vezes você começa esse processo e ele vai rodando enquanto você vai fazendo outras coisas da sua vida. Quando chegou o momento certo do meu processo, eu fui para a Itália para reconhecer a minha cidadania italiana, que foi o final do meu processo. Então, existem diferentes formas de você reconhecer uma cidadania italiana. Uma delas é indo para a Itália, e foi a que eu escolhi, e por isso eu fiz isso em fevereiro de 2023, desse ano. Terminei a minha cidadania lá, finalizei meu processo, peguei minha cidadania, peguei meu passaporte e fui viajar para alguns lugares da Europa, até porque eu trabalho online, né? Então tudo bem para mim,
passei pela Europa por um tempo, fui para a França, fui para a Inglaterra, que é essa segunda foto na Inglaterra, quando eu comecei a usar meu passaporte europeu, e uma das coisas que eu senti quando eu estava passando na imigração pela primeira vez com ele, é que, por exemplo, para a Inglaterra, se você é brasileiro e você está indo para a Inglaterra, você vai passar por um oficial da imigração que vai te fazer diversas perguntas e questionar várias coisas sobre a sua vida, suas intenções, o seu trabalho, etc. Quando você está com passaporte europeu e você chega na Inglaterra, por exemplo, você só escaneia o seu passaporte e entra, ninguém nem te pergunta nada. Então, tem muitas diferenças. Se conhecer o mundo, por exemplo, é um desejo para você, esse passaporte ajuda muito a você fazer isso de uma forma mais livre. E a terceira foto sou eu aqui no Canadá em junho desse ano. Então, depois do processo da cidadania italiana, eu vim morar aqui no Canadá, em Montreal, como nômade digital, e também aplicante de um tipo de visto que chama Working Holiday Visa, que eu só pude aplicar aqui para o Canadá porque eu tenho cidadania italiana. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, a minha cidadania italiana, ela abriu portas para mim também para vir até trabalhar aqui no Canadá, porque é um visto de trabalho. Os objetivos que eu tenho estipulados para trazer para vocês aqui hoje, responder para vocês nessa apresentação, são quais são as oportunidades que existem para alguém da área da tecnologia no exterior, vantagens de ter cidadania italiana para alcançar essas oportunidades e como você faz para saber se tem direito à cidadania italiana e qual o melhor caminho para você reconhecer a sua cidadania italiana. E o reconhecer é realmente, de fato, tirar a cidadania italiana, que a gente chama de reconhecer a cidadania no governo italiano. Então, começando com quantas e quais são as oportunidades internacionais que existem para a área de tecnologia. Eu trouxe um dado aqui dessa instituição que se chama CDFOP, que é o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional. Eles fazem um mapeamento das demandas profissionais do mercado europeu, e esse mapeamento é feito analisando a quantidade e quais são todas as ofertas de emprego encontradas online. Então, eu entrei nesse site quando eu estava preparando essa apresentação para mostrar para vocês e trazer um print screen atualizado. Então, esses dados são do terceiro trimestre de 2022 até o segundo trimestre de 2023, que é a demanda por ocupações na Europa. Então, eu vou colocar mais o zoom, tem mais um zoom na página da frente, mas o que eu quero mostrar aqui é que a segunda, tem duas fileiras de cores ali, né? 2 gráficos na esquerda. E a primeira delas são posições gerais. Então, por exemplo, onde vocês se encontrariam seria ICT Professionals, que são informação, comunicação e tecnologia, profissionais da área de informação de tecnologia, de TI. E aí, na segunda linha, nessas segundas cores, eles entram em mais detalhes em quais são o tipo de área dentro do TI, por exemplo, né? Em primeiro lugar, quais são as ocupações mais procuradas, com mais vagas de emprego na Europa? Nesses dados deste centro do CDFOP, são os Software and Application Developers Analysts, que é o pessoal do TI, né? Dentro da área de CT, então, Professional Information Communication Technology, em primeiro lugar faz anos, porque eu acompanho esse CDFOP por outros motivos já faz alguns anos. Se vocês quiserem conhecer esse site, eu deixei linkado aqui nesse slide e também no final desse slide eu coloquei os links das fontes de onde eu tirei essas informações para quem quiser acessar, pesquisar e brincar nesse site, que ele é bem interessante, e outros assuntos que eu vou citar aqui também estão linkados lá. Mas em primeiro lugar, então, os softwares aplicativos, desenvolvimento e análise de softwares aplicativos, e tem outras áreas também que estão incluídos dentro de Professional Information Communication Technology, que é a área de CT. Então, todas essas áreas têm muita demanda na Europa e vai ter muita demanda nos próximos anos, inclusive. Eu não sei se vocês sabem, eu imagino que vocês saibam, né? Que talvez que não seja novidade para vocês, mas a área de tecnologia é a área que mais tem contratado na Europa e que tem mais vagas de emprego nos últimos anos e com projeção para os próximos anos também. Então, programadores, web designers, analistas de dados, gerentes de projeto, até o pessoal de social media, que sou eu, né? O marketing, social media manager, community manager, analista de rede, de segurança, suporte de tecnologia, desenvolvimento de aplicativo, infraestrutura. Eu tenho um amigo que trabalha na Europa, que ele é de TI, ele trabalha com infraestrutura.
E ele mudou recentemente também para gerente de treinamento ou de técnico, especialistas de marketing, especialistas do digital, de conteúdo, de relações públicas, de desenvolvimento web, coordenadores de marketing, estrategistas de marketing, coordenadores de comunicação, especialistas de engajamento online, enfim, todas mesmo que não esteja aqui, as áreas de tecnologia, de comunicação, de informação, tecnologia da informação, são muito, muito, muito procuradas. Então, não tenho dúvida de que existe demanda para vocês. E esse outro dado que o CDFOP traz chama Skills Forecast, que também tem a fonte aí, o dado aí, que é a previsão de aberturas de empregos de 2021 até 2035 e em quais países. Então, uma das, obviamente, que é a área de Professionals ICT, né, Information Communication Technology, que eu comentei, que a área de TI é a que também, uma das que mais está no topo de pesquisa de abertura de vagas, e esses são os países que mais aparecem que vão contratar de 2021 até 2035. Então, começa pela França, Alemanha, Holanda, Polônia, Itália, Suécia, Espanha, Suíça, República Tcheca, Bélgica, Portugal, Noruega, enfim, tem vários outros, mas eu listei só os principais e esses são números de projeções de abertura de vagas para essas áreas. E aonde estão essas oportunidades? Eu quis trazer uns dados para vocês da realidade do que está acontecendo agora, por exemplo. Então, eu sei que vocês têm outros conteúdos sobre o LinkedIn, então eu não vou me aprofundar em como encontrar vagas no LinkedIn ou como usar o LinkedIn, porque eu sei que vocês têm outras masterclasses e outros conteúdos sobre isso, mas eu entrei no LinkedIn para trazer um dado bem atualizado de quais áreas quantas vagas de tecnologia da informação estão abertas agora dentro do European Economic Area, que é a área econômica da Europa. E aí eu encontrei 10.772 vagas para a área de TI na Europa. E para vocês verem como isso é algo que está sempre sendo atualizado, dentro das últimas 24 horas, 1.118 vagas foram adicionadas. Então, realmente tem muita demanda. Outra questão que talvez vocês saibam, talvez não, mas é uma curiosidade muito legal sobre o LinkedIn, que eu aprendi estudando sobre ele, que eu achei legal trazer para vocês, é que se vocês entram em todos os filtros ali, que fica aqui, All Filters, e mostra essa localização, location. Esses lugares, cidades ou países que estiverem citados aqui, são os que mais têm vagas sendo oferecidas nessa busca que você fez. Então, Atenas, Munique, Madrid, Dublin, Munique na Alemanha, Dublin na Irlanda, Bucareste, Bucareste eu não lembro onde fica, mas Milão na Itália, Budapeste na Hungria, Barcelona na Espanha. Então, essas são as cidades que têm mais vagas aparecendo nessas buscas, ou que estão mais contratando nessa busca que eu fiz. Um outro lugar em que vocês podem encontrar vagas, que eu conheço muitas pessoas que fazem transição de carreira, que fazem migração ou que migram para a Europa, muitas delas fazem isso através da IESEC, que é um local onde você pode fazer estágios remunerados, e aí eu imagino que tenham pessoas aqui que já passaram dessa faixa de estágio, que sejam júnior, sênior, pleno, enfim, que tenham crescido na carreira, mas é importante que você tenha consciência que quando você vai migrar para um outro país ou ter uma experiência em outro país, muito dificilmente você vai diretamente para uma vaga top, como a vaga que talvez você tenha no Brasil, que você vai ter que reconstruir um pouquinho da sua carreira lá. Muitas pessoas acabam não imigrando porque elas têm talvez até uma ferida de ego com isso, ou ficam incomodadas, só que o que de fato está acontecendo é que você está reconstruindo a sua carreira em outro país, está ganhando em moeda forte, às vezes você está ganhando tanto quanto mais lá como intern para reconstruir a sua carreira do que você ganhava aqui. Então, eu queria trazer talvez uma leveza ou tentar fazer com que você não exclua essa possibilidade de você morar fora se você tem esse receio de que, talvez eu tenha que descer alguns degraus para conseguir subir de novo, porque todas as pessoas que eu conheço que fizeram isso, e não são poucas, disseram que vale a pena.
E muitas vezes na vida a gente tem que fazer movimentos arriscados para conquistar coisas que a gente deseja, que são saltos maiores ainda. Então, não se acanhem com essa questão por causa disso. Não deixem isso diminuir a vontade de vocês ou o sonho de vocês, tá? Dentro dessa plataforma que chama IESEC, que é uma organização não... Como é que fala? Uma ONG? Organização não... sem fins lucrativos. Eles têm 3 tipos de possibilidades. Você pode ensinar, você pode fazer voluntariado, mas aí não é remunerado, e pode fazer o Internship Opportunities, que são o que eu trouxe para vocês, chama Global Talent. Dentro da IESEC é o programa de Global Talent, que é para levar pessoas para trabalhar fora, remunerado, através de programa de internship. E muitas pessoas são efetivadas nessas empresas. Muitas empresas da Hungria, da Alemanha, efetivam pessoas através desses empregos que elas encontram na IESEC. E uma coisa que eu aprendi também, acompanhando pessoas que foram para fora, é que o brasileiro, ele trabalha muito bem comparado com pessoas de outros países. Então, crescer é muito possível e é muito provável que você vai conseguir crescer e ser efetivado e conquistar vagas melhores rápido e conquistar até outras vagas de emprego, porque você estando lá, você quebra essa barreira geográfica, né? Já vai ter outra experiência lá para poder colocar no seu currículo e trocar de emprego se você quiser para uma vaga melhor. E os brasileiros são muito... Eles trabalham muito bem, então é muito possível que você cresça logo, conquiste algum cargo melhor na sua empresa. Eu comentei do meu amigo que mudou recentemente para a Europa na área de infraestrutura. Ele mudou em dezembro do ano passado e alguns meses atrás ele recebeu... Ele estava, né, no teste ainda, mas alguns meses atrás ele recebeu o convite com visto de trabalho permanente para ele ficar. E assim, poucas pessoas são demitidas também. Se faz um bom trabalho, que o brasileiro costuma fazer, sinceramente, é muito fácil dele ser efetivado e ficar lá. Então, nessa IESEC, as primeiras vagas que eu encontrei já eram, por exemplo, analista de dados, e era na Alemanha. Essas 2 primeiras vagas eram na Alemanha. E a maior parte das vagas também são área em TI. Se você entrar lá, você consegue selecionar aqui, Information Technology, e ver só as vagas que estão colocadas para você. Se você quiser encontrar outras vagas e fizer uma conversão de perfil para você aplicar também, é possível. Até se você quiser trocar de áreas também é essa possibilidade, mas a área de TI é muito maravilhosa para ir para fora. Então, podem apostar nela. Eu coloquei o link da IESEC no final, tá? Então vocês podem pegar o link depois para procurar vagas por lá. Vantagem de ter cidadania italiana para alcançar essas oportunidades. A primeira vantagem que vocês podem estar se perguntando é você sair na frente de candidatos estrangeiros. Por que eu coloquei isso? Porque uma pessoa que... Essas empresas, existe uma demanda muito grande na Europa. A Europa contrata muito mesmo, e existe uma demanda e tem contratado muitos estrangeiros. Só que contratar estrangeiros envolve uma burocracia. Envolve visto, envolve paperwork, papelada, demora mais tempo, é mais caro. Então, você tendo uma cidadania, comparado com um candidato estrangeiro que tem capacidades parecidas com a sua, por exemplo, vai te colocar na frente deles porque vai ter menos burocracia para contratar você, vai ser mais rentável para a empresa, porque o processo de contratar um estrangeiro é mais caro do que contratar um cidadão, e vai ser mais rápido de contratar você. E muitas vezes as empresas estão contratando e precisam de um início rápido, então você ganha vantagem nesse sentido. E você tem maior facilidade de conquistar vagas em países que estrangeiros não têm acesso facilmente. Eu estudando esse assunto, eu já estudo sobre morar fora e oportunidade de trabalho internacional já faz alguns anos através do meu conteúdo, porque o meu conteúdo online é sobre intercâmbio, morar fora e esse tipo de coisa. Eu sei que os países que são mais abertos na Europa para estrangeiros, por exemplo, são a Alemanha, a Irlanda e Portugal. Países como a Espanha, por exemplo, países como a França, eles têm algumas barreiras burocráticas que acabam impedindo que eles contratem muitos estrangeiros. Você sendo um cidadão europeu com a cidadania italiana, você não vai ter essa barreira que um estrangeiro teria. Então, você vai ter acesso a mais países para poder aplicar para vagas e para poder se mudar mais facilmente.
coisa que se você é estrangeiro e não tem cidadania italiana, você não, ou uma cidadania europeia, você não teria. Segunda vantagem, você sendo um cidadão italiano, você vai ter todos os direitos de voto, acesso à saúde pública, aposentadoria e melhores oportunidades de educação. Se você tem vontade, por exemplo, continuar essa educação, fazer um mestrado, um doutorado, um MBA, um PhD, sei lá, alguma coisa, continuar se educando no sentido acadêmico, por exemplo, ou fazer outros cursos, estudar numa instituição estrangeira, muitas universidades estrangeiras têm preços diferentes para cidadãos e estrangeiros. Você sendo cidadão, você vai ter melhores oportunidades, melhores opções financeiras para você estudar na Europa, por exemplo. Terceira vantagem, que é uma vantagem que eu estou vivendo nesse momento, existe um visto de trabalho temporário que se chama Working Holiday Visa. É um acordo bilateral que existe entre vários países. Então, por exemplo, o Brasil tem esse acordo do Working Holiday Visa com a França, com a Alemanha e com a Austrália e a Nova Zelândia. Mas o Brasil não tem esse acordo com o Canadá. Então, o visto que eu apliquei, né, para vir para cá foi o Working Holiday Visa, que é um visto de trabalho temporário. Através dele, depois eu posso conseguir um trabalho fixo e conseguir uma residência permanente e imigrar aqui para o Canadá. E esse tipo de visto, que é um visto muito acessível, ele não tem muitas barreiras, é mais uma questão de cumprir os requisitos, que tem alguns requisitos de idade, diferente, dependendo do seu país, da Itália vai ter um requisito, ele é inacessível para brasileiros. E quantas vagas existem para tecnologia da informação no Canadá? Eu pesquisei para trazer aqui para vocês e eu encontrei 3.908 vagas nesse momento. E o Canadá é um país que contrata muito e que paga bem. Então, como eu falei lá no início, a cidadania italiana não abre portas apenas para a Europa, mas para outros países, como o Canadá. Eu conheci várias pessoas, inclusive aqui, que estão com esse visto. E o outro é o Working Holiday Visa para a Austrália. Apesar do Brasil ter esse acordo com a Austrália, você poder fazer o Working Holiday Visa para a Austrália sendo brasileiro, existem mais vagas e a burocracia é menor para candidatos europeus. Tem outros países também que têm outros programas de intercâmbio, por exemplo, a Nova Zelândia, que também tem o Working Holiday Visa. Para cada nacionalidade, muitas vezes os países têm requisitos ou quantidade de cotas de vagas diferentes. O Working Holiday Visa da Austrália, para quem é europeu, é mais acessível do que para quem é brasileiro, por essa questão burocrática e por ter mais quantidade de vagas. E quantas vagas existem para a área de TI, de tecnologia na Austrália? Na pesquisa que eu fiz, eu encontrei 2.284 vagas. Quarta vantagem é você poder morar e trabalhar em qualquer país da União Europeia, não apenas na Itália. Então, às vezes você está pensando, mas eu não quero morar na Itália, ou eu não falo italiano, nenhuma dessas coisas é um impeditivo, porque você não precisa morar na Itália sendo um cidadão europeu, sendo um cidadão italiano, você pode morar em qualquer país da União Europeia, a única coisa que você tem que fazer é mudar o seu endereço no governo da Itália. É isso, acabou. Você pode morar em qualquer país. E sendo assim, você pode escolher morar em um país em que você se sente mais confortável aprendendo aquela língua. E muitas dessas vagas, elas exigem muito mais o inglês do que qualquer outra coisa. Então, você não precisa falar italiano nem para fazer a cidadania, não é um requisito falar italiano para reconhecer a cidadania por sangue, e nem para encontrar essas vagas, porque o inglês é a língua principal para as vagas de TI e para essas vagas que a gente tem falado aqui, e o português também pode te ajudar muito. No LinkedIn, se você fizer uma pesquisa da sua área e colocar um E and português, vai te mostrar vagas. Eu devia ter colocado um print disso aqui, né? Vai colocar vagas que são da sua área e que exigem algum nível de português. Porque muitas empresas se conectam ou com Portugal ou com o Brasil e precisam de pessoas que falam a língua para ajudar nessa área da empresa. Então, o português também pode te ajudar muito, mas eu sempre recomendo que, se você tem vontade de estudar fora, que você estude inglês e que você aprenda inglês, porque é a língua principal, é a língua que mais abre portas, é a língua que mudou a minha vida e que vai mudar a sua também, se você tiver o domínio dela. Sexta vantagem, você vai ter menos barreiras
para emigrar, mas também para viajar e problemas com imigração, né? Menos problemas com imigração. Por exemplo, aquela questão que eu falei de entrar na Inglaterra, que tem uma imigração super rígida. Eu, com meu passaporte italiano, não tive nem que falar com ninguém, foi só escanear o meu passaporte e entrar no país livremente. E vários outros países, eu posso dizer, eu posso afirmar, tendo viajado com a minha cidadania italiana, depois de ter viajado há muito tempo com o meu passaporte brasileiro, que existe um tratamento diferente, sim, e não dá para negar, entre pessoas que estão com passaporte europeu do que pessoas que têm um passaporte brasileiro. As filas às vezes são diferentes, as perguntas são diferentes, às vezes nem tem perguntas, o tratamento realmente é diferente, eles confiam mais, então você vai ter menos problemas, tanto para a imigração, quanto para viajar, quanto para viagens temporárias, quanto para ir de vez. E sendo cidadão, você não vai ter um tempo de permanência máximo na Europa, como um viajante ou como uma pessoa que tem um visto. E você não vai ter a preocupação de ter que tirar um visto de trabalho, porque você já pode trabalhar na Europa, né? Muitas pessoas perguntam para mim, quando falo da cidadania italiana, qual é a diferença, né? Se eu posso fazer qualquer coisa, como uma pessoa que nasceu lá. É como se você tivesse nascido lá. Você tem todos os direitos de encontrar um emprego, de comprar uma casa, não precisa de uma autorização especial. Você é um cidadão daquele país, assim como você é um cidadão do Brasil, você vai ser cidadão da Itália também. Inclusive, eles mandam, se você não estiver na Europa, inclusive, eles mandam carta para sua casa, se fosse, por exemplo, no Brasil, que é onde eu coloquei o meu endereço de moradia atual, para o governo italiano, e eles mandam carta para a gente votar, a gente participar da votação, porque a gente é cidadão, a gente tem que participar. Então, como saber se você tem direito à cidadania italiana e qual o melhor caminho para reconhecê-la e tirar, né, a cidadania italiana de fato? O melhor caminho para você saber se você tem direito é você já saber da sua família. Se você sabe, se você teve uma avó, um avô, um bisavô, um trisavô, não importa. Se a sua mãe te conta história, seu pai te conta história, se alguém te conta história, porque a Itália não limita o número de gerações para obtenção da cidadania, desde que você consiga comprovar toda a sua árvore genealógica entre você e o antenato. E o antenato é a última pessoa que foi nascida na Itália na sua linhagem. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 bisavós italianos e um tataravô italiano. E foi através do tataravô italiano que eu tirei a minha cidadania, apesar dele ser um grau mais longe, né, uma geração mais longe, porque foi a linha de documentação que eu encontrei mais facilmente. Eu vou falar sobre essa parte de documentação mais para frente. E a outra forma de você saber se você tem direito é você fazendo uma análise inicial. Eu vou indicar para vocês a empresa que fez a minha análise. Eu já sabia, mas eles analisaram todas as minhas possibilidades e tal, porque muitas pessoas têm direito à cidadania italiana e não sabem. Às vezes não sabe que tem um italiano na linha, não desconfia que o sobrenome seja italiano. Muitas pessoas têm direito e não sabem. Então, a empresa que me ajudou a fazer a assessoria da minha cidadania, que eu vou falar mais sobre todo esse processo ainda com vocês, eles fazem uma análise inicial gratuita para superficialmente tentar descobrir se você tem direito à cidadania ou não. Se eles não conseguirem descobrir essa análise superficial gratuita, você pode pagar uma taxa e eles fazem uma análise mais profunda. E eu acho que vale a pena para você ter certeza. Eles também têm contatos com outras empresas. Se eles acabarem descobrindo nessa análise que você tem direito a uma outra cidadania, eles podem te indicar para um outro caminho, né? Para alguma outra nação, né? Se for cidadania, de repente eles descobrem que você tem cidadania portuguesa ou alemã, alguma coisa assim. Mas o que eu vou ensinar para vocês é sobre cidadania italiana, porque cada cidadania tem um caminho diferente. Então, supondo que você agora descobriu que você tem direito à cidadania italiana, você já sabe que você tem cidadania italiana. Qual é o caminho que você vai fazer para reconhecer essa cidadania? O primeiro de todos é encontrar o ancestral italiano e construir o caminho entre você e o antenato, que é esse cidadão, o último cidadão da sua linha que nasceu na Itália, e encontrar todas as certidões e documentos que provem isso. Então você vai fazer uma pesquisa, ou você pode contratar uma assessoria para fazer uma pesquisa para você, porque foi o que eu fiz, porque eu não tinha quase nada.
eu sabia, mas eu não tinha quase nada. Então, eu tinha documentos do meu pai e documentos da minha avó. Eu não tinha nada dos meus bisavós, eu não tinha nada dos meus tataravós, eu tinha pouquíssima coisa. Então, eu não tinha como... Eu sabia quem era o italiano, porque eu sabia que eu tinha 3 bisavós italianos, porque na certidão de casamento dos meus avós estava escrito quem eram os pais deles e onde eles eram nascidos, mas só que estava nascido na Itália e só. Não sabia cidade, não sabia de nada. E muitas das certidões antigas, né, elas eram feitas em igrejas, teve igreja que pegou fogo e a pessoa não consegue mais acessar essa certidão, tem cartório que inundou, que foi explodido na guerra e a pessoa não consegue mais achar essa certidão. Então eu não tinha como encontrar a certidão do meu italiano, né, que eu não tinha. Muitas pessoas, às vezes, na sua família, tem alguém que já fez essa pasta de documentos. E se alguém já construiu um caminho, mesmo que seja próximo de você, sei lá, um primo, que seja alguém que se relaciona de alguma forma com a sua árvore genealógica, isso ajuda a construir essa história. Porque você vai ter que construir essa história montando com documentos. Então, por exemplo, a gente teve que me conectar com o meu tataravô italiano através de documentos. Então, a minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento, de casamento dos meus pais, a certidão de nascimento do meu pai, que era o meu descendente, né, fiz pelo lado do meu pai, então a certidão de nascimento do meu pai, a certidão de óbito, de casamento, aí a certidão de nascimento, casamento, óbito do meu avô, vai pegando todas essas certidões para chegar, montar essa linha, literalmente, que conecta você com essa pessoa que nasceu na Itália. E como eu falei, a Itália não limita essa quantidade de gerações, porque tem muitas cidadanias, muitos países que limitam. A pessoa às vezes tem que estar viva, no caso da Itália não precisa, então meu pai já tinha falecido e foi através dele que eu consegui a cidadania, e ele não tinha essa cidadania, meus avós já tinham todos falecidos. Então, foi só eu e eu mesma para fazer isso. A Itália não tem algumas outras que a pessoa precisa estar viva entre você e o seu avô, ou são só 2 gerações ou algo assim. No caso da Itália não tem isso, o que é muito legal. Então, se for sei lá, 5 gerações, 6 gerações, whatever gerações, desde que você consiga montar esse caminho com documentação para chegar, conectar você até essa pessoa, você tem um caminho para conquistar a sua cidadania italiana. Fazendo isso, eu lembro até hoje, inclusive, do dia que a empresa que eu contratei me mandou a certidão de nascimento. Foi a certidão de batismo, porque naquela época a certidão de batismo podia ser considerada a certidão de nascimento do meu tataravô, numa cidadezinha minúscula, perto de Veneza. O nome dele era Basílio. E ele morava numa... Eu não sabia nada dele, nada dele. E ele morava numa cidadezinha chamada Musile de Piave, lá no norte, no pezinho, lá na Áustria. E ele saiu de lá daquela época, porque aquela região sofreu muito na guerra. Então, eu até senti como se eu estivesse me reconectando com os meus ancestrais, porque eu descobri quem ele era, de onde ele veio, por quando ele saiu. E isso tudo me ajudou a entender até um pouco mais sobre o meu passado, né? Como eu falei, eu tirei a minha cidadania pela minha linhagem paterna e eu não tenho mais família paterna, todo mundo já faleceu. Então eu me reconectei até um pouco mais com eles dessa forma, que foi muito especial para mim. Além de todos os benefícios da cidadania italiana. Então, ela encontrou essa certidão. Imagina só, a assessoria encontrou essa certidão para mim numa igrejinha, numa cidadezinha que ninguém nunca ouviu falar, lá no nordeste da Itália. Eu não tinha como achar essa certidão sozinha. Então, o papel da assessoria para mim foi essencial. Então, ela achou essa certidão e depois me ajudou a montar toda a linha de certidões até chegar em mim. E aí a gente foi para o segundo passo, que foi a análise. A assessoria que fez isso para mim também, que foi analisar os documentos. Eu não sabia analisar, né? Tem muita gente que faz esse processo sozinha, mas eu preferi fazer com assessoria e eu vou explicar os pontos do porquê eu resolvi fazer assessoria para caso alguém tenha interesse também. Então, a análise é muito importante porque as certidões muitas vezes têm erros. Então, às vezes tem erro de... As minhas certidões tiveram vários tipos de erro, datas erradas, o sobrenome estava escrito errado, isso atrapalha no processo de reconhecimento, as datas... ou, enfim, regiões, informações, tem vários tipos de erros, tem erros leves, tem erros mais graves, tem outras coisas que podem interferir, por exemplo, muitos anos atrás, na Itália, se um filho era
era tido fora do casamento, ele era considerado um filho bastardo, aquilo era colocado na certidão, e esse filho, teoricamente, não teria direito à cidadania através daquela pessoa. Então, nesse caso, tem que fazer uma correção nessa certidão. Então, as certidões podem conter diferentes tipos de erros. Às vezes, não tem erro nenhum, e você pode, às vezes, juntar toda essa documentação por você mesmo e só contratar esse serviço de análise de documento, porque imagina só você chegar no final do processo, mandar o seu processo lá para a Itália, você vai lá para a Itália, chega lá e tem um erro e você não pode fazer, entendeu? Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Você tem que ter certeza que as suas certidões estão todas direitinhas para você dar entrada no processo. E tem outras questões, por exemplo, que eu escrevi aqui: analisar documentos e procurar por erros ou questões que inviabilizem alguma via de reconhecimento. Tem alguns detalhes que eu só aprendi porque é a assessoria que eu contratei. Por exemplo, eu fiz essa assessoria através do meu pai e através da minha avó, a mãe do meu pai, né? Quando tem uma mulher no processo da cidadania italiana, se o primeiro filho dela nasceu antes de 1948, e esse filho foi o filho pelo qual você está tirando a sua cidadania, você só pode fazer o reconhecimento da sua cidadania com processo judicial no tribunal na Itália. Você não pode ir para a Itália, por exemplo, que foi o que eu fiz. Então, tem essas vias de reconhecimento, que a forma como você vai reconhecer a cidadania depende também da análise dos seus documentos. Então, se você tem Tem muita gente que fala que se você tem cidadania italiana através de mulher, de vó, de tataravó, de mãe, esse tipo de coisa, que não dá para tirar a cidadania. Dá sim, só que você vai ter que fazer um processo judicial. É como se você estivesse processando mesmo. Abrindo um processo no Tribunal da Itália. Não tem nada demais, é super normal. A assessoria também ajuda nesse tipo de coisa, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, porque aí nesse caso você tem que contratar um advogado italiano, mas tem uma forma de deixar isso super em conta também, que eu vou explicar para vocês, um hack. E no meu caso, eu tinha uma avó, como eu falei, só que o primeiro filho da minha avó, não, o meu pai, que era o filho da minha avó pelo qual eu estava tirando a cidadania, ele nasceu depois de 1948. Então isso não me afetava, que é como se mulheres antes daquela época não tivessem direitos civis, uma coisa assim. Então, como meu pai nasceu depois de 1948, eu podia fazer o processo na Itália, que era o que eu queria fazer. Se ele tivesse nascido antes dessa data, por causa da minha avó, eu não poderia ter feito o processo do jeito que eu fiz, eu teria que fazer por outra via de reconhecimento. Ia dar certo? Ia, mas ia ser outro caminho, só isso. Então, eu tô contando essa história para vocês entenderem a importância da análise dos documentos, e a importância de trazer alguém que entenda de fato qual é o melhor caminho para você. Depois dessa análise, você vai conseguir ir para o terceiro passo, que é definir a via de reconhecimento, que eu vou trazer no próximo slide, que são 3 vias de reconhecimento possíveis. Dependendo do seu processo, uma delas vai ser melhor do que a outra, ou dependendo da sua vontade também. Se você falar, olha, não quero ir para a Itália terminar esse processo, eu quero que demore, por mim pode demorar 1 aninho a mais, não tem problema, mas eu prefiro não ter que viajar, você já tem uma via de reconhecimento para você, que é essa via que resolve todos os casos, até o caso de quem tem mulher no meio do caminho e esse tipo de coisa, que é essa do Tribunal da Itália. Então, eu vou falar sobre as vias de reconhecimento mais para frente. Depois de você definir a via de reconhecimento, qual você vai fazer? Se você vai querer ir para a Itália, ou se você vai fazer o processo judicial no tribunal, ou se você vai fazer pelo consulado italiano do Brasil, por exemplo, você vai montar a sua pasta de documentos. E eu acho importante colocar essa montagem da pasta depois de definir a via de reconhecimento, porque a pasta vai ser montada de acordo com a via de reconhecimento. Por exemplo, eu fiz questão de finalizar a minha cidadania na Itália, que é o que a gente chama de via administrativa. Para esse processo de finalizar na Itália, os documentos têm que estar impecáveis, sem nenhum erro. Todos eles têm que ser retificados. A retificação tem que ser aprovada por um juiz do Brasil, e esse processo de retificar demora alguns meses. Então, eu fiquei 6 meses só nessa fase de correção do certificado, que eu não tinha que corrigir nada, eu só tinha que, permitir que eu passei para a assessoria fez o pedido judicial para o juiz autorizou a retificação, aí as certidões foram todas corrigidas, o juiz manda um comunicado para os cartórios de onde vieram essas certidões do Brasil, corrigindo essas certidões, e aí você emite todas essas certidões corrigidas para montar a sua pasta. Se você for fazer em via administrativa, que é na Itália, você tem que fazer isso. Se você for fazer pela via judicial, que é do tribunal que eu comentei, você não precisa fazer isso.
Então, você já corta aí todo esse tempo de ter que fazer essa retificação, que também é um gasto, mandar retificar essas certidões, porque depois você tem que emitir novamente todas essas certidões corrigidas. Então, não precisa retificar. Eu acho que é 90% dos casos não precisa fazer correção. E aí, o que a assessoria me ensinou, muitas das coisas que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, eu aprendi com a assessoria que eu fiz esse processo. É que, em alguns, assim, 10% dos casos de via judicial, eles vão pedir a retificação, que é a correção, né? Se for o seu caso, eles vão pedir, aí você faz. Mas é melhor, já que 90% dos casos não faz, não precisa começar por isso. E aí você vai montar a sua pasta de documentos com todos os documentos que ligam você até o italiano. Essas certidões todas de nascimento, casamento, óbito ou batismo, enfim, que tiverem incluídas nesse processo, elas têm que ser traduzidas para o italiano e elas têm que ser apostiladas, que é um certificado que o país que emitiu a certidão, o próprio cartório aqui do país faz, que é para permitir que é para viabilizar que essa certidão seja válida em outro país fora do Brasil. E aí, com essa pasta montadinha, analisada, perfeita, você dá entrada no seu processo na via de reconhecimento que você escolheu. Então, se for o caso da judicial, você vai dar a entrada do processo e vai esperar. Ou se for a de ir para a Itália, você vai pegar a sua pastinha e vai para a Itália. Então, vamos falar sobre isso agora. Enquanto esse processo fica pronto, porque eu quero dar um panorama para vocês, da minha pesquisa, do meu começo de pesquisa até dar entrada, para mim, foram. Peraí, que eu não sou muito boa com matemática. Eu comecei no segundo semestre de 2020, mais ou menos em, sei lá, setembro, por aí. E eu finalizei o meu processo em fevereiro de 2023. Setembro de 2020, 2021, 2022. 2 anos. 2 anos e meio. Para eu começar a falar com a cidadania, com a assessoria pela primeira vez, ó, eu tenho isso aqui, quase nada. Aí eles foram atrás de todos os documentos, depois eles fizeram a análise de todos os documentos, fizeram a correção de todos os meus documentos, demorou muito. O que mais demorou para mim foi isso. E aí, esse ano, eu fui para a Itália. Comecei no segundo semestre de 2020, mais ou menos setembro, outubro, e finalizei em fevereiro de 2023, lá na Itália. Nesse tempo, enquanto eu não fui para a Itália, eu fiquei vivendo a minha vida tranquilamente. Eu fui vivendo meu trabalho, estudando. Você pode ir se preparando, se você está pensando em trabalhar fora, em estudando seu inglês, em fazendo investimento, estudando investimentos para você, aplicando uma grana para poder investir nisso, e juntando uma reserva de emergência para você poder ir para fora, e se preparando, sei lá, investindo em conhecimento e se preparando mesmo para quando você tiver a cidadania, você poder aplicar para uma vaga, ou poder ir para fora, ou ir viajar. Agora, as vias de reconhecimento que eu falei para vocês. São 3 caminhos, tá? Tem a possibilidade de fazer um consulado italiano do Brasil, tem a via judicial e tem a via administrativa. A via judicial, essa que eu comentei, que é feito um processo judicial pelo Tribunal da Itália. E a via administrativa é essa em que a pessoa, quando tá com a pasta pronta, ela vai para a Itália e termina o processo em solo italiano, que foi aqui eu fiz. Eu coloquei essa medalha de primeiro lugar para a via judicial, porque eu diria que a via judicial é a que tem melhor custo-benefício, eu vou explicar o porquê, e que você passa menos perrengue no processo. Porque essa questão de ir para a Itália, ela parece que vai ser muito maravilhosa, porque você vai viajar para a Itália, só que não é bem assim. Você fica preso em casa esperando o cara passar lá para confirmar sua residência. Tem uma máfia da cidadania lá que rola, uma burocracia. Não é um rolê glamouroso, é um perrengue. Então, não. Por exemplo, vou falar sobre o tempo, tá? Vou por ordem aqui para fazer uma lógica de raciocínio. Então, consulado italiano, via judicial, administrativa. O consulado italiano pode ser feito em todos os casos. Então, tendo mãe no processo, tendo mulher no processo, tendo homem, enfim, pode ser feito em todos os casos. Eu acho que talvez com a questão da mulher não dê certo, mas eu não tenho certeza agora, para falar a verdade. Eu acho que sempre que tem mulher que tem aquela questão da data que eu falei, que dá o problema da data de 1948 lá, tem que ser feito por via judicial. Aí a via judicial, sim, é para todos os casos, e a via administrativa é apenas para alguns casos. Como eu comentei,
é aquela questão de que se tem uma mulher, enfim, que o filho do qual você tá pegando tem 1 ano lá, não pode fazer por via administrativa. Como no meu caso, não tinha essa questão, eu pude fazer por via administrativa. A média de tempo de cada um deles. A do consulado italiano vai ser uns 10 anos para você conseguir tirar a sua cidadania, por aí. A judicial é uma média de 2 anos. Ouvi dizer que está um pouquinho mais rápido ainda agora. E a via administrativa, depois, muita gente fala que essa é a mais rápida, porque quando você vai para a Itália, ela demora 3, 4 meses. Então, eu fui para a Itália em fevereiro, eu estava com a minha cidadania pronta em abril. A minha realmente foi muito rápida lá. Só que o meu processo para montar a minha pasta corrigida para eu poder ir para a Itália demorou 2 anos. Então, nesse ponto de vista, eu acho que a via judicial e a via administrativa, elas têm uma duração parecida se você for parar para pensar desde o início do processo, não só do tempo de reconhecimento. Porque na Itália é rápido, mas até eu ir para a Itália foram 2 anos para montar minha pasta. O consulado, o reconhecimento pelo consulado italiano é feito no Brasil, você não precisa ir para lugar nenhum. O consulado via judicial é feito do Brasil, então você vai ficar no Brasil, você não precisa ir para a Itália em lugar nenhum. E aí você contrata um advogado italiano, que essa assessoria que eu posso recomendar para vocês também te conecta com um advogado italiano. E aí ele vai fazer o processo na Itália por você, no tribunal. E a via administrativa, a pessoa que está tirando a cidadania precisa ir para a Itália finalizar o processo. Os investimentos. A cidadania italiana do Brasil, ela é a mais barata, é menos de R$1.000 para você fazer no consulado do Brasil. Só que demora 10 anos, né? Então, não é uma coisa assim tão simples. A via judicial, ela tem um investimento médio. Tem algumas coisas no processo da cidadania italiana que você pode dividir o gasto com outra pessoa. Então, por exemplo, a pasta de documentos. Se vai você e o seu irmão, a sua mãe, tirar a cidadania italiana, todos vocês vão usar a mesma pasta. E aí vocês vão dividir todos os custos de montar essa pasta. Todos vocês vão poder contratar um advogado italiano. Então, vocês vão dividir o custo de um advogado italiano por grupo familiar. Então, se for uma pessoa só, vai ficar, né, um pouquinho caro. No meu caso, eu era uma pessoa só. Então, não tinha ninguém para dividir o gasto do advogado comigo. Esse foi um dos motivos que eu quis ir para a Itália. Porque contratando um advogado sozinha, era praticamente o mesmo preço para eu ir para a Itália, entendeu? Só que se você tem outras pessoas para dividir com você, quanto mais pessoas tiverem no seu processo, mais em conta vai ficar a sua via judicial. E dá para ficar bem em conta mesmo. Porque o custo de um advogado italiano é de 3.000 euros. Se você coloca 6 pessoas ali, entendeu? Já divide muito e já fica leve para todo mundo, sai com a via judicial tranquila. O preço da via administrativa, ela é 3.000 euros só para você pagar uma assessoria lá, mais a passagem, mais a alimentação que você vai ter que ter no tempo que você tá lá, mais o fato que você vai ficar lá numa casa assim, talvez você pode trabalhar online, dependendo da sua profissão, se você já trabalha online, você pode ir pra Itália ficar lá trabalhando online, que nem eu tava. Só que, como eu falei, você tem que ficar em casa pela maior parte do tempo, porque o processo você chega lá, você tem que provar que você tem uma residência lá, e aí vai passar um cara chamado vigília na sua casa, não sei quantas vezes, para ver se você realmente mora lá. Depois que ele for confirmar que você mora lá, aí você pode tirar a cidadania nessa cidade, entendeu? Então, esse processo demora e esse cara pode passar a qualquer momento. Você não pode sair de casa até esse cara passar lá. Então, por isso que eu falei, não é um rolê viajando na Itália, é um rolê enfiado numa casa na Itália, esperando o tal do vigílio passar lá para confirmar que você mora lá, para você poder tirar a sua cidadania. E os valores, o valor acaba ficando parecido ou até mais alto do que você contratar um advogado para fazer por via judicial. E no caso da via administrativa, você não pode dividir com ninguém. Então, por exemplo, vamos supor que é você, seu irmão, sua mãe para tirar a cidadania italiana de novo. Se vocês todos foram para a Itália, cada um de vocês vai pagar 3.000 euros, mais passagem, mais alimentação, blá, blá, blá. Se vocês resolveram fazer por via judicial e contratar um italiano, vocês vão pagar 3.000 euros para advogado e dividir esses 3.000 euros entre vocês.
Já vi gente botar 6 pessoas, 8 pessoas no grupo familiar. Tem uma taxinha que eles cobram quando adiciona uma pessoa, mas é uma coisa assim, tipo, 150 euros, ainda assim se dividir por várias pessoas, dá super certo. Então, na minha opinião, a via judicial, depois da minha experiência, é a que vale mais a pena. Se for contar o tempo do processo inteiro, pelo fato de que, lembra, não precisa corrigir as certidões, que foi o que mais demorou no meu processo, a via judicial acaba dando um tempo de processo total parecido com o da via administrativa. Você não precisa ir para lá, você pode dividir o orçamento com outras pessoas se você tiver que colocar com você. Então, eu dou aqui a minha dica de experiência pessoal na via judicial para quem quer reconhecer a cidadania italiana. E por fim, o meu objetivo não é falar mal aqui do Brasil para ninguém. Eu nem coloquei slide sobre isso, cada um sabe as dificuldades que passa. Eu, no Brasil, sofria muito quando eu morava em São Paulo, sofri vários assaltos, sofri assalto à mão armada com violência e quase perdi a vida. Eu já fui assaltada várias vezes, então essa era uma coisa que pegava muito para mim morando em São Paulo e que pesou muito na minha vontade de sair do Brasil. Mas o meu objetivo não é falar mal do Brasil, porque eu sei que cada um de vocês sabe como o Brasil é e a experiência que tem. Não é só sobre o fato, né, da experiência Brasil. É que existem outros lugares no mundo e que a gente pode conhecer e que a gente pode experienciar. Existe um mundo de oportunidades com uma qualidade de vida diferente, que tem um alto poder de compra, com mais segurança, com mais liberdade geográfica, com mais liberdade financeira. Ganhar em moeda forte é também poder usufruir melhor do seu tempo de vida. Porque aqui, por exemplo, o que eu vejo na Europa, o que eu vejo aqui, não é que você vai trabalhar menos. Muitas pessoas acham que vai virar uma vida de rei, uma vida de sheik, que a pessoa nunca mais vai trabalhar. Não é sobre isso. A gente, onde quer que a gente vai ter que ralar, a gente vai ter que trabalhar. Mas o poder de compra faz uma diferença na sua vida que você não faz ideia. É você trabalhar menos horas para conquistar o básico para sua vida, é você usufruir melhor do seu tempo, é ter mais tempo para você viver de fato, para você aproveitar, para você ficar com a sua família, para você viajar, viver uma experiência que você sempre sonhou, fazer outras coisas. Ganhar em moeda forte é cuidar melhor do seu tempo também. E tempo é o nosso maior tesouro. E, por último, eu queria dizer que imigrar exige preparo, exige resiliência, exige coragem, exige muito planejamento. Mas se esse desejo existe em você, esse ideário em você, vá atrás. Porque, no mínimo, mesmo que você se mude para um outro país e depois de 1 ano, 2 anos, você perceba que não é isso que você queria, no mínimo você vai ganhar uma experiência de vida gigantesca, vai abrir os seus universos, seu horizonte de uma forma que você nem poderia imaginar antes de vivenciar na pele. Vai ter uma experiência profissional, se você for, principalmente através do seu emprego, e vai voltar com essa experiência, se você quiser voltar. E talvez você saia dela com um passaporte europeu para você viajar muito e conhecer vários outros lugares do mundo. E eu sei que se vocês estão aqui, é porque vocês têm esse desejo. E o mundo realmente é um lugar maravilhoso. Uma das coisas que eu esqueci de falar no início sobre mim é que o que mais me motiva e o que eu mais sou apaixonada é por viver experiências no mundo que ampliam os meus horizontes. É conviver com alguém de uma outra cultura que me mostra que a vida é muito mais do que eu imaginava, ou que me ensina algo que eu nunca jamais imaginei aprender. E você só vive mesmo os lugares, as culturas e descobre mundos paralelos que estão existindo quando você vê com seus próprios olhos. Antes de eu viajar, parecia que o mundo só existia na minha imaginação. Só nas coisas que eu ouvia dizer. Só que a textura, os cheiros, os aromas, os lugares, as dores e as delícias que vocês vão viver fazem parte da experiência de estar vivo. E viver, para mim, é aprender. Não tem nada que me faça me sentir mais viva do que conhecer um outro país e aprender sobre ele e sentir a experiência de estar lá e viver coisas que eu jamais imaginaria viver ou conhecer e aprender se eu não tivesse saído ali da minha zona de conforto, do meu bairro. Aqui estão os links que eu comentei com vocês. Então, esse primeiro link é da análise das vagas divulgadas. O segundo link é daquele Skill Forecast, dos dois do CDFOP. O terceiro é a minha recomendação para a assessoria da cidadania italiana, que você pode contratar para um serviço só ou outro,
ou só para análise, só para busca de documentos, ou só para assessoria final, ou para recomendação, ou você pode só chegar neles e tirar dúvida, porque eles são ótimos, e eu recomendo. Se vocês falarem que é a minha recomendação, eles vão saber que é da Tarsila, e também eu vi muitas empresas muito pilantras nesse caminho, de verdade, assim, eu conheci pessoas no meu processo que estavam lá na Itália também, que contrataram outras empresas e pagaram muito mais do que deveriam, que foram passadas para trás, que entraram em cada cilada, que assim, já tá dando meu tempo aqui, né? Que entraram em cada cilada que vocês não conseguem imaginar. Então, essa recomendação é de ouro mesmo. Eu já recomendei para várias outras pessoas. Eu jamais recomendaria algo que eu acho que poderia ferir alguém ou que não fosse honesto. Então, eles são honestos. O preço deles é justo comparado com todos os outros preços que eu fui. E eu costumo dizer que o preço da cidadania italiana é o preço da liberdade. Comparado com outros que eu vi, eles têm um preço justo, eles são muito honestos, impecáveis. O trabalho deles, assim, a minha pasta estava impecável, não tive nenhum problema na Itália. Tudo que eles me recomendaram sempre me acompanharam com muita responsabilidade, e esse é o principal fator deles, responsabilidade. A empresa chama Baú, Porto e Couto, e fica em Farroupilha, acho que é Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E esse é o Instagram deles. E o último link é o da IESEC, que é aquela organização sem fins lucrativos, onde vocês podem encontrar estágios remunerados, que são uma ótima forma, uma ótima porta para você ir para a Europa através da sua profissão. E aí, dúvidas? Bom demais, Tarsila, brigadão aí, muito legal toda essa experiência e acho que foi tão legal, acho que até você foi respondendo durante a sua palestra aí, já as próprias perguntas das pessoas aqui no chat, mas o pessoal ficou muito interessado, todo mundo falando, putz, eu tenho tal pessoa, minha avó, minha esposa, enfim, muitas pessoas que tem ali, né, querendo ou não, no Brasil é um lugar que tem muito imigrante italiano, né, a gente esquece disso e até nossa própria família, embora distante, e acho que você falando assim é bom para relembrar também pra gente que às vezes a gente pode ter essa possibilidade que está um pouco distante, mas é muito possível de alcançar, né? Uhum. Sim. E às vezes nem é uma questão de você ir para fora de vez, né? Às vezes é ter uma experiência, vivenciar um outro lugar, porque o Brasil é um país com muitos recursos, muito maravilhoso, que eu não tenho nada contra, apesar de eu ter tido as experiências negativas com ele, é um país que eu amo, que eu sou muito grata, mas o mundo é muito grande e eu não vejo por que a gente não conhecer outros lugares. A gente pode até ir para um outro país que vai fazer a gente apreciar mais ainda o nosso próprio, ou a gente vai aprender uma nova língua, ou a gente vai aprender uma nova cultura, mas não tem certas coisas que a gente não expande da nossa amplitude de conhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional, que ir para fora, ir para qualquer lugar e ter uma experiência não substitui. São experiências que não tem como você ter vivendo onde você sempre viveu ou na sua zona de conforto, sabe? Uhum, exatamente, concordo super, e acho que o pessoal também. E, e assim, né, a gente tá falando aqui muito para um pessoal que tá na área tech já, ou tá ingressando nessa área tech, e acho que ter essa facilidade, vamos dizer assim, de ter a cidadania italiana, ter o passaporte italiano, facilita muito mais também para ela conseguir, né, ter essas conexões com outros lugares, não depender só do passaporte brasileiro, como você disse também, né? Querendo ou não, a gente às vezes tem uma diferença no tratamento, tem uma diferença ali na própria burocracia, facilidades que você vai ter, né, se vocês têm vontade de morar fora ou de conhecer, faz um diferencial, né? Uhum, faz. Infelizmente, assim, eu diria que infelizmente a forma que as pessoas são tratadas é diferente dependendo da nacionalidade delas. Então, eu tenho uma amiga que aqui recentemente ela teve que ir na fronteira do Canadá falar com uns oficiais de imigração por causa de um papel de visto que ela precisava. E ela é brasileira. E lá ela disse que eles estavam separando as pessoas entre europeus e pessoas de outras nacionalidades, e que a fila dos europeus era tratada com muito mais educação do Caraca. que as outras. Isso não é uma coisa legal. Eu não acho isso, não deveria ser assim, entendeu? Mas é um Uhum. fato que não dá pra gente ignorar. E é feio pra eles, na verdade, né? Só que não é todo mundo também. Eu não acho legal a gente generalizar. Eu não vou falar que o Canadá inteiro é assim. Não vou dizer isso, porque eu conheço pessoas aqui maravilhosas que me acolheram como família. E pessoas da imigração e pessoas normais.
nativos que foram maravilhosos comigo, não é todo mundo, às vezes eram pessoas que estavam lá naquele dia, sabe? Mas infelizmente esses tipos de coisas acontecem por aí. Legal, legal demais. Ó, o pessoal aqui no chat está agradecendo muito aqui. A Van falou gratidão por esse conhecimento incrível. A Nick falou, acredito que a Tarsila falou tudo o que poderíamos querer saber. Falei, Show, mãe. Tarsila. A Marisete aqui também, maravilha. Não, pelo contrário, você falou muito bem. Acho que todas as perguntas que iam rolando no chat, você já ia respondendo. Você Ah, eu nem. não estava vendo, tá, Não, gente? mas Eu você não foi consigo respondendo ver muito as bem assim. perguntas e responder ao mesmo tempo Mas acho que e você foi muito apresentar. direto nos pontos ali que precisava e justamente trazer todas as possibilidades que você tem de chegar no visto, né? A parte mais jurídica, enfim, todas essas que tem as possibilidades, porque também é um mundo muito obscuro. Então acho que você deu uma clareada legal para pelo menos as pessoas começarem a saber, tipo, agora ok, eu sei que é isso, eu sei por onde eu posso começar, quais são minhas possibilidades que passo, eu posso dar agora, né? Então acho que foi Uhum. muito legal assim, e pelo que o pessoal tá falando aqui, tá. Você realmente ajudou muito, assim, a Ah, dar essa. tem muitos detalhes, gente. Esse processo, assim, como eu falei, eu aprendi na minha experiência, eu aprendi muito com essa assessoria, eu aprendi muito pesquisando também, mas tem muitos detalhes, tipo esse negócio da avó e da mulher e tal, enfim, são coisas, sabe, que eu jamais imaginaria. E tem outras formas de atingir, por exemplo, outras formas de adquirir a cidadania italiana por casamento, por exemplo. Se o meu marido quisesse, é um processo completamente diferente. Eu teria que ir em solo italiano com ele, ele teria que provar que ele fala italiano, seria outro processo, entendeu? Então, o que eu tô falando para vocês aqui é da cidadania italiana por sangue. Se você tem um ascendente na sua árvore genealógica, da sua linhagem que seja italiano, aí você consegue tirar dessas formas que eu comentei. Legal demais. Bom, Tarsila, acho que não temos mais perguntas, o pessoal está agradecendo bastante aqui, o Emerson também agradecendo. Então, vou me despedir aqui, se quiser também ter umas últimas palavras com o pessoal. Queria agradecer muito sua participação, foi muito legal. Acho muito enriquecedor pra gente, tudo que você passou pra gente, tá bom? Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Se quiserem me perguntar alguma coisa no meu Instagram, fique à vontade. Meu arroba é Tarsila Cerucci. Ah, eu não coloquei em lugar nenhum, né? Pra verem. Deixa eu falar, se quiser passar aqui pra gente os links aqui pro chat privado, pode Meu mandar. Deus, como é que eu faço isso? Porque eu não tô conectada no chat. Calma, eu vou conseguir. Pode mandar pelo chat privado aqui que eu envio pra eles. Ai, perfeito, perfeito. Ó, enquanto isso aqui, o Jonas perguntou aqui, aproveitar a última Ah, pergunta. Ele falou, você poderia falar um pouquinho mais sobre sua experiência sobre Working Holiday Visa? aham, já vou falar. Peraí que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu falei sobre a minha cidadania italiana. Se vocês quiserem assistir, eu vou mandar aqui no chat também para ele mandar para ele colocar para vocês, porque eu produzo conteúdo no YouTube também. E aí Legal. nessa época eu fiz um vídeo falando sobre a minha experiência. Compartilhar aqui, vou colocar aqui no chat. Ó, o Working Holiday Visa, eu ainda não terminei esse processo, tá? Porque eu vim para cá, para o Canadá, com visto de turista. Aí eu tô aplicando pro Working Holiday Visa. O Working Holiday Visa é um visto de trabalho temporário. E aí, dependendo de qual nacionalidade, se é italiana, se você é português, se você é espanhol e você está aplicando para o Working Holiday Visa, dependendo de para qual país também vai ser diferente, porque é um acordo, né? É um visto de trabalho temporário de acordo bilateral entre países. Então, por exemplo, para Itália vir um cidadão, para um italiano vir para a Itália, ele pode trabalhar até 2 anos, tem uns requerimentos que é de 18 a 35 anos, e outras coisas assim, que eu não lembro agora os detalhes. Para um português vir para o Canadá, ele só pode ficar 1 ano, aí a idade é diferente, se tem que morar na Europa, se não tem, sabe? Tem uns detalhes assim que depende da nacionalidade. E aí, vai depender, o requisito também vai depender de qual país você quer fazer o Working Holiday Visa. O Working Holiday Visa tem diversos países, assim, eu nem vou saber dizer em quantos. Que eu tenho certeza que tem no Canadá, eu acho que tem na Inglaterra, mas não tenho certeza, tem na Austrália, tem na Nova Zelândia. Aí, se você for um cidadão, tem vários países na Europa, mas se você for um cidadão italiano, você não precisa, né? Porque você pode trabalhar na Europa de qualquer forma, você não precisa um visto para isso. Se você não tem direito à cidadania nenhuma europeia, o Working Holiday Visa é uma ótima forma de você ir para a Europa também, porque tem esse acordo com o Brasil, com a França e com a Alemanha. Então, o Brasil na Europa faz esse acordo com França e Alemanha. Então, são 2 lugares que você pode ir trabalhar sem a cidadania europeia. E tem outras formas também de você encontrar emprego lá, mas esse visto ele não é difícil de tirar.
ele raramente é negado, assim, se você tiver nos requerimentos, que aí depende de qual país você é e qual país você vai, você tira esse visto e vai. E aí, alguns deles permitem que você estenda, alguns não. Alguns permitem que você troque de visto lá. Por exemplo, no Canadá, você consegue trocar de visto, continuar trabalhando aqui e ficar aqui através dele. Outros países não. Então, esse tipo de coisa. Boa, legal demais. Esclarecedor. Bom, mandei seu Insta aqui, seu canal também. Então agora sim, se quiser agradecer o pessoal e falar as últimas palavras, fique à vontade. Olha, muito obrigada. Fico muito feliz de ter compartilhado esse conhecimento com vocês. Eu espero que tenha aberto a cabeça de vocês mesmo pequenininho assim que seja. O mundo é um lugar muito maravilhoso. Eu incentivo muito, assim, mais uma vez. Vai fazer alguma coisa fora. Sai daí da sua caixinha, vai viajar, vai fazer um intercâmbio, vai trabalhar em algum lugar fora, porque você vai descobrir que o mundo é muito maior do que você imaginava e você vai se conhecer. E não é sobre não ser grato ao Brasil, você pode continuar amando o Brasil e viver uma jornada internacional, porque eu acredito muito que nessas jornadas a gente se transforma muito, a gente cresce muito como pessoa, se colocando nessas situações fora da zona de conforto do que a gente está acostumado. E pessoas transformadas transformam o mundo também. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito como a gente conhecer outras culturas e abrir as nossas perspectivas também diminuem os preconceitos que a gente tem sobre os outros e sobre a vida e sobre as formas de viver, e eu acho isso maravilhoso. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta no meu Instagram, tá aí. E muito obrigada. Legal, bom demais. E bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Foi, eu acho que muito legal hoje, muito enriquecedor. Muito obrigado, Tarsila, principalmente, por todo o conteúdo que você passou pra gente. E até a próxima, gente. Valeu e tchau, tchau. Tchau.